E aí pessoal, no vídeo de hoje eu tô querendo trazer aqui para vocês uma dica sobre loopings que tem no JavaScript. Porque quando você começa a aprender o JavaScript, às vezes alguns deles podem parecer confusos. E eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês os 4 principais, que é o Map, Filter, Find e o Reduce. O Reduce muita gente não conhece, mas o Reduce é extremamente útil e muitas vezes acaba sendo possível substituir o Reduce por uma gambiarra que você faz ali com o Map. Mas nesse vídeo, depois que você conseguir entender isso, você vai passar a utilizar mais o Reduce. Mas ele é um pouquinho complicado e tem até um vídeo no canal aqui só específico para o Reduce, de tão complicadinho que ele é. Mas depois que você entende, ele vai ficando mais fácil quando você utiliza mais no seu dia a dia. Então vamos lá. O vídeo de hoje é mais sobre quando você deve utilizar cada um deles. Eu não vou digitar código hoje, é mais uma explicação mesmo aqui direta para vocês. Vamos lá. O primeiro dele é o Map. O Map você vai utilizar quando o resultado de entrada é exatamente igual ao resultado de saída. E o que eu quero dizer com isso? A primeira utilização que você vai ter do Map, geralmente é quando você recebe ali uma lista de usuários e você quer colocar isso dentro de uma table para você imprimir isso para o usuário. Pelo menos para o front-end, esse é um dos primeiros contatos que a gente vai ter com o Map. Mas o Map ele não serve só para isso. O Map ele também serve para fazer uma tratativa de dados. Ou seja, se você quer pegar um dado e você, por exemplo, você fez uma busca ali na API para pegar os usuários e esses usuários você precisa converter em uma classe, tudo isso você vai fazer no Map. Mas o que é importante você saber sobre o Map nesse momento é que você vai utilizar o Map quando o resultado de entrada for exatamente igual à quantidade do de saída. Ou seja, se você recebe 10 usuários, você vai imprimir, por exemplo, 10 linhas dentro da tabela. Esse é um exemplo. Ou então você vai retornar os dados tratados, mas exatamente esses mesmos 10 usuários. Então, depois do Map vem o Filter. O Filter também o primeiro contato que a gente vai ter com ele, muitas vezes vai ser na hora da gente fazer um search, a gente criar ali um campo de busca. E o filter, ele serve principalmente para isso, até porque o nome já diz, é um filtro. Então, você vai utilizar o filter quando o resultado de saída for igual ao resultado de entrada, essa é uma opção. A segunda opção é quando o resultado pode ser um valor menor, quer dizer, a quantidade de itens pode ser menor do que a quantidade de entrada, até porque está filtrando os dados, ou pode até ser zero. Porque, por exemplo, se você roda um filter buscando um nome de usuário que não existe na lista, o resultado vai ser zero. Ou então, se você busca, por exemplo, o nome Daniel, e tem 2 Daniels na lista, vai retornar os 2. Mas quando você busca, por exemplo, status, verifica se é true, para verificar se os usuários estão ativos. Se todo mundo está ativo, então ele vai retornar a quantidade igual. E o filter ele é muito utilizado com o Map, nesse mesmo contexto aí que eu estava falando da listagem de usuários. Por exemplo, se você tem uma listagem ali de usuários e você tem um campo de busca em que ele vai buscar por nome de usuário, por categoria de usuário, você vai utilizar o filter. Isso aqui já é um gancho para o nosso próximo loop, que é o Find. O Find você vai utilizar quando o resultado for apenas um único item ou então nenhum item. O exemplo aqui é o seguinte, ele geralmente é utilizado quando você vai fazer uma busca única na tabela. Por exemplo, nesse mesmo contexto de busca de usuários, cada usuário ele pode possuir um ID. O ID do usuário é único, ou seja, só existe apenas um único usuário com este mesmo ID. Ou, por exemplo, com o mesmo e-mail ou alguma outra chave única que possui nesse usuário. Então, nesse contexto, claro, você pode usar o filter, mas não é adequado. O ideal, como você quer retornar apenas um único resultado ou a possibilidade de resultado nenhum, assim como o filter, você vai utilizar o Find, porque o Find ele vai retornar para você um único objeto ao invés de retornar um array. E agora vem a última, que é o Reduce. O Reduce ele é um pouquinho mais complicado de explicar. Eu vou estar deixando aqui no card aqui em cima para vocês um vídeo que eu fiz sobre o Reduce, mas explicando aqui para vocês um pouquinho sobre o Reduce, ele entra numa regra um pouquinho parecida com o do Map. Por exemplo, o contexto mesmo que eu utilizava o Map de forma errada quando era para estar utilizando o Reduce. Se, por exemplo, você fica utilizando o Map para dar push numa constante que está fora do Map, isso já é um dos sinais que você está utilizando, que você deveria estar utilizando um Reduce. Mas uma das principais coisas do Reduce é porque você consegue acessar o resultado durante o looping. Eu quero dizer o seguinte, um contexto muito comum de se utilizar o Reduce é, por exemplo, no carrinho de compras. Você tem ali 10 itens dentro do carrinho de compras. Como é que você vai fazer para somar aqueles itens
para você dar um preço final para o usuário. O Reduce ele é extremamente eficaz nisso, porque através do Reduce ele vai acumulando durante o loop. Então, por exemplo, digamos que a gente tem ali os 10 itens, cada item de R$10, só para a gente deixar o exemplo mais simples, até porque o Reduce ele é um pouquinho complicado. O Reduce ele vai rodar a primeira parte, o primeiro item do loop, ou seja, o Reduce ele vai iniciar ali com o valor 0, e depois disso ele vai adicionar o primeiro item. Aí pronto, adicionou 10. Aí depois o novo resultado do Reduce é 10, né? Aí ele vai rodar o loop de novo, aí adicionou mais um item, 20. E o loop dentro do próprio escopo dele, o Reduce dentro do próprio escopo dele, você consegue ir acessando esse valor para cada loop que passa. Isso é uma funcionalidade muito grande. Por exemplo, você pode dizer que quando chegar ali nos R$50, ele para de adicionar, para de acrescentar itens ao Reduce. Porque, por exemplo, sei lá, o usuário ele possui algum tipo de cupom que quando chega a R$50, ele vai lá e para adicionar. Esse é um contexto, é uma possibilidade. E o Reduce ele tá aí para fazer esse tipo de coisa, mas o Reduce é bem mais poderoso com isso, por isso que eu fiz um vídeo específico sobre o Reduce. Então, se ficou alguma dúvida para você de quando é a situação de utilizar um ou outro, pode deixar aí nos comentários do vídeo que eu vou poder ajudar, até porque inicialmente é um pouco complexo mesmo saber qual é cada um, e eu misturava bastante no começo, mas depois que você vai transformando isso parte do seu dia a dia, você passa a entender melhor. Então, para esse vídeo é isso, valeu e até a próxima.